Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um moço aqui da igreja, o Caio, e ele estava literalmente desesperado. Ele tinha acabado de fazer a prova do Enem e estava indo para casa. Ele recebeu uma ligação de algo grave que tinha acontecido com o irmão dele. E o irmão dele tem 18 anos, chama Bruno. E aí eu estava me preparando, né, para já sair para o casamento. E aí eu peguei e falei: Caio, me dá o número do seu celular que eu já te ligo. Aí ele me passou, eu liguei para ele, ele estava chorando, ele falou assim: olha, apóstolo, eu não sei o que está acontecendo direito, mas falaram que meu irmão está tendo um ataque cardíaco. E, por favor, ora, e estou indo para lá, não sei direito o que está acontecendo. E aí eu orei por ele e compartilhei com os ministros, né, da igreja. Disse: Caio, a gente está orando, né, então calma, vai para lá. Ele se acalmou e a gente ficou meio que trocando figurinha até tarde da noite. Não é? Queria compartilhar algumas coisas sobre isso. O Caio teve esse abalo grande, não é? Esse susto, essa situação tão terrível, não é? Agora mesmo a Aurinha veio aqui e disse que ele acabou de ligar, dizendo que todo o risco foi afastado, ele está bem, já está para estar de alta, nada de coração, coisa grave. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Na hora que o Caio se sentiu desesperado, o que ele fez? Ele procurou, amém? Procurou o pastor, procurou alguém que ele conhece, não é? Pediu oração. E o Caio acreditou que se a gente orasse, não é verdade? Alguma coisa poderia acontecer para o irmão dele. Não é verdade? O alvo era o problema que ele estava passando com o irmão, não era com ele. Mas ele acreditou que se ele conseguisse falar com a gente, se a gente orasse, o irmão dele de alguma forma ia ser tocado. Está tudo certo nisso, concordam? Muito bem. E a gente orou. E uma das coisas que eu fiz foi escrever para o Caio e dizer: Caio, eu já compartilhei com todos os ministros, está todo mundo orando. E sabe o que ele respondeu? Puxa, amém, apóstolo, obrigado. Não é, eu estou em paz, eu estou indo lá para o hospital, não sei o que vai acontecer, mas eu estou mais animado. E aí ele foi para o hospital. Eu queria falar sobre essa situação em que ele recebe uma notícia muito ruim, não é? E aí ele procura alguém que ele confia e a gente ora, e ele fica sabendo que outras pessoas estão orando, não é verdade? E as coisas começam a ver resposta. Quando ele chega no hospital, depois que ele me escreve, já estava no meio do casamento nessa hora, ele diz: olha, eu já estou com meu irmão aqui, já consegui falar com ele, ele está conversando, está bem, já estou tranquilizando a minha mãe, ainda não sabe do diagnóstico preciso, mas ele está super bem, eu estou muito animado. E aí no final da noite, mais uma notícia boa, a pastora Fê, mais algumas pessoas foram lá, uma notícia boa atrás da outra, amém? Mas vamos voltar para essa história inicial. Ele está desesperado, ele pede oração, e a gente começa a orar, e ele fica sabendo que outras pessoas estão orando. Amém, irmãos? Uma das figuras mais importantes para qualquer pessoa que serve a Deus é a figura do sacerdote, não é? O que é um sacerdote? Qual que é a função do sacerdote? A função do sacerdote é representar as pessoas diante de Deus e representar Deus diante das pessoas. Essa é a função sacerdotal. Tudo bem, irmãos? Quando uma pessoa procura um sacerdote, espera que essa pessoa leve a causa dela diante de Deus. Essa é a função sacerdotal. Amém? Lá na antiguidade, lá durante o templo, durante o tabernáculo, os sacerdotes tinham o nome das 12 tribos de Israel cravadas, não é, no que se chamava peitoral do juízo, não é, bem em cima do coração. Ali estava o nome de cada uma das 12 tribos. E também sobre os ombros do sumo sacerdote ia também escrito o nome das 12 tribos. É como se o sacerdote não pudesse entrar na presença de Deus sem levar no coração e sobre os ombros o nome das pessoas que ele representava. Ele é o sacerdote. Sacerdote tem que levar pessoas diante de Deus. Amém? Como um pastor que leva uma ovelha assim nos ombros, não é? Mas também de coração. Não adianta só ter o cargo da intercessão. E aí de sacerdote eu estou falando de uma outra palavra que você também conhece, que é intercessão. Amém? O que o Caio ontem pediu foi intercessão pelo irmão, oração por ele. Não é verdade? E por que ele ligou para mim? Por causa da função sacerdotal que eu exerço. Até aqui todo mundo compreende a situação e do que eu estou tratando? Cabe a nós, sacerdotes, não é, levar pessoas diante de Deus. Não é verdade? Só que existe uma terrível corrupção no meio da igreja nessa questão sacerdotal. Uma das palavras que a gente tem dito, que o Senhor tem falado conosco, e é para a gente pregar nos lugares para onde a gente foi,
Domingo passado o profeta Roger foi pregar, né, Fê? Lá em Mogi das Cruzes, e ele levou essa palavra. Amém? Uma palavra que a gente ouviu do profeta Jonas. De que a ordem de Deus é para que o povo de Israel seguisse a arca da aliança. Amém? A Bíblia diz que a arca deveria estar uma distância de cerca de 900 metros entre onde estava a arca e onde estava o povo. E para onde a arca ia, amém? Era o caminho que Deus queria que as pessoas tomassem. Amém, irmãos? Qual que é a palavra que a gente tem pregado? Que Deus mandou olhar a arca, onde estava a presença e a glória dele. Amém? E sabe o que a gente tem feito? Seguido os sacerdotes que carregam a arca. E a gente super valoriza a função do sacerdote que carrega a arca, mas não a presença de Deus que está na arca. Isso está errado. Ontem, o Caio me ligou, porque eu sou um sacerdote, eu sou um pastor. Ele pediu oração para mim, e eu orei por ele. E eu pedi oração para mais ministros dessa casa. E eu liguei para o Caio e disse, a gente está orando. Isso trouxe um certo conforto, e é claro que tem que trazer mesmo. Porque Deus responde oração, e louvado é o nome do Senhor que responde oração. Mas é Deus que responde oração. Nós servimos a Deus, não servimos a religião, não servimos a homens. Não parece a mesma coisa? Parece, mas não é. Quando a gente fala que nós somos sacerdotes, nós corremos um risco, hein? De nos acharmos mediadores entre Deus e os homens. Tem um texto que diz o contrário. Você pode me acompanhar nesse texto? Esse texto está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus, repete comigo, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, pois esse é um tempo oportuno. Isso não está escrito, isso é o que estou falando, amém? Esse é um tempo oportuno. Um tempo oportuno em que as pessoas confundem os sacerdotes com o sumo sacerdote da nossa fé. Amém? Qual que é a função sacerdotal? Representar os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Mas a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós sacerdotes não somos, não podemos, não temos capacidade para mediar o relacionamento Deus com os homens. Mas o evangelho mentiroso que muitas vezes se prega, diz o contrário, se supervaloriza a função do homem em detrimento de Deus, que é quem deve ser buscado. Deus é o Senhor, o único Deus que nós servimos. Os sacerdotes são homens e precisam todos de Deus. Amados, precisamos de uma explicação para isso então. Porque parece que a Bíblia está se contradizendo. Se nós somos um reino de sacerdotes, mas só tem um mediador, e a função do sacerdote é mediar os homens com Deus, me explica isso. Vamos juntos? Porque essa dúvida precisa ser explicada, entendida, compreendida, para que você dependa de Deus e pare de depender de homens. Porque se você depender de homens, você vai ter problemas. Se você depender de Deus, o Senhor te livra de toda situação que você possa precisar. Amém, irmãos? Estamos aprendendo? Claro que estamos, todo mundo está aprendendo. Mas nós precisamos aprender. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26. Também o Espírito
semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Quando alguém pede oração para a gente corre o risco, não é? De orar para que uma pessoa saia da coma, quando a vontade de Deus é recolher a pessoa. Estou dando um exemplo. Um exemplo. Nós não sabemos orar como convém. Nós dependemos do Espírito Santo. Por mais boa vontade que a gente tenha, conhecimento de causa em determinada área que alguém peça oração, se alguém pedir da área médica, talvez algum profissional da saúde aqui tenha, capacidade para orar os pormenores. Se alguém pedir oração para alguma questão empresarial, não é? Talvez alguém que trabalha em indústria, em comércio, em negócios, possa orar, mas com entendimento de causa. Mas nós não sabemos orar como convém. Mas na gente, amém? Em quem opera o Espírito Santo, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede pela nossa vida. Amém, irmãos? Eu fui dias atrás pregar numa conferência sobre intercessão aqui em Santo André. E lá eu usei esses dois textos para tentar desmistificar um pouco a figura do intercessor. Porque é um horror ser intercessor, não é verdade? Porque todo mundo diz, se o cara é chamado para ser intercessor, ele vai ter problemas. Quem que quer ser intercessor assim? Não, o intercessor, ele vai ter muita retaliação, mas quem que vai querer ser intercessor assim? Deu para entender? Não, os intercessores, eles são pessoas já preparadas, tal. Meu Deus, quem que pode ser intercessor? Amém, eu fui ministrar sobre isso lá. Amém. Porque o desejo de Deus não é que meia dúzia aqui cante, toque e alguns dancem, dizendo que essa é a adoração que nós temos para Ele. Amém? Essas pessoas que cantam e tocam e dançam aqui, é porque Deus deu talento para elas para dirigirem a gente. Da mesma maneira, a intercessão, algumas pessoas sim, foram talhadas por Deus para dirigir a oração, mas o intercessor é cada sacerdote. Se nós somos um reino de sacerdotes, amém? O Mike Shea dizia isso, não é? Que todos são sacerdotes, o problema é se o seu sacerdócio presta ou não presta. Porque faz parte do sacerdócio a intercessão, faz parte do sacerdócio a adoração, e faz parte do sacerdócio o proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não intercede, se você não adora, se você não prega Jesus, não é que você não é sacerdote, é que o seu sacerdócio não presta. Deu para entender? Tudo bem, irmãos? Então o que Deus espera é que todos nós sejamos intercessores. Mas, sendo intercessores, está escrito, nós não sabemos orar como convém. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu sei que essa equação está difícil de fechar. Está dando para entender? Está difícil de entender, porque parece que eu estou falando de coisas que estão se chocando. Não estão. Me espera um tiquinho mais. Anda comigo 1 metro mais. Está escrito em Isaías, eu podia pegar esse texto, mas ia ficar longo. É um texto que diz assim, que o Senhor pôs guardas sobre os muros de Jerusalém, que vão clamar a Deus de dia e de noite, até que Deus, amém, transforme Jerusalém num objeto de louvor para o Senhor em toda a terra. Olha que coisa interessante. Deus pega os caras, põe no muro de intercessão, e Deus fala assim, eles não vão me dar descanso, até que eu ponha Jerusalém por objeto de louvor no meio dessa terra. Não parece louco isso? Eu vou repetir o que está escrito. Deus disse que Ele vai pegar pessoas, e Ele vai começar colocar essas pessoas para intercederem a Ele, para que Ele realize essa obra. Que obra? Fazer Jerusalém um objeto de louvor no meio da terra. Por que Deus precisa disso? Porque Ele é Deus, Ele manda. É a resposta mais simples que eu posso dar. Amém? Deus precisava de nós? Não precisava, mas Ele decidiu precisar. Ele decidiu querer trabalhar em parceria com a gente. Amém? Ele decidiu nos fazer colaboradores dEle.
A lavoura é dele, o edifício é dele. Mas nós somos chamados para edificar esse edifício e para plantar, para regar e para colher nessa lavoura. Olha que coisa linda. Amém? Mas de quem é a lavoura? Dele. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos juntar essas coisas todas? Eu quero juntar com um texto da Bíblia. Com um texto que fala, amém, da graça, do benefício que é ter Jesus Cristo entre nós, como povo de Deus. Vamos comigo lá para esse texto, deixa eu abrir ele aqui. É o texto de Colossenses, Colossenses capítulo 1, abra lá por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Aos quais, eu vou ler o 26, me desculpa, eu vou ler o 27, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Repete isso comigo, Cristo na gente, esperança de glória. Amém? Olha que demais que Deus faz. Deus tem um propósito nessa terra. Amém? E o nosso Deus chamou pessoas para serem sacerdotes. E Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. Então, através dos sacerdotes, se manifesta o Cristo, Cristo em nós, esperança de glória. Amém? Através da vida das pessoas que servem a Deus, através daquilo que nós chamamos o corpo de Cristo, Jesus Cristo se manifesta. Amém? Então, quando nós intercedemos, o Espírito Santo, através da nossa vida, com gemidos inexprimíveis, manifesta a vontade de Deus. Jesus Cristo, através de nós, opera maravilhas, porque Ele está à destra do Pai, cooperando conosco e confirmando as palavras que falamos em nome dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém? Pois o Caio ligou para mim. Por quê? Porque eu sou um sacerdote. E por que mais? Porque em mim e nos nossos irmãos opera o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós intercedemos porque o Espírito de Deus na gente começa a gemer para que a vontade de Deus seja feita. Amém? O nosso sumo advogado, super advogado, supremo advogado Jesus, Ele está à destra do Pai, amém? Dizendo, Pai, eu entreguei minha vida por Ele. Olha lá, Senhor, responde essa oração, Pai. Foi por causa dele que eu morri. O Senhor lembra que eu fui lá nesse mundo? Por causa dele, Pai. Responde a oração. O nosso intercessor Jesus Cristo, o nosso intercessor Espírito Santo, o ministério não é nosso. O ministério pastoral não é nosso. O ministério profético não é nosso, é dele. Ele é o pastor, o que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o profeta, ele é o mestre, ele é o apóstolo, ele é o evangelho encarnado, ele é. E nos chama como participantes disso. Nos chama como cooperadores disso. Através de nós, Cristo se manifesta. Quando o Caio ligou para mim, ele precisava de Jesus e não do Paulo, porque o Paulo não tem como ajudar, eu estava em Minas. O Paulo não entende nada. Todos estão aqui. Mas na hora que eu falei com ele, eu tinha uma convicção que não era um ataque cardíaco. Eu tinha uma convicção disso. Convicção. Disse para ele, Caio, se acalma. Porque não é ataque cardíaco. Eu não sei o que está acontecendo, mas calma, porque nós vamos orar e Deus vai trazer resposta. Eu orei e disse assim, Deus, dá o diagnóstico certo, preciso. Sabe o que Deus fez? Cristo em nós usa a nossa oração, Cristo em nós usa a nossa concordância. A gente começou a orar, é assim que está funcionando, não é demais isso? Tecnologia, amém? Amém é uma bênção, sabe por quê? Porque a gente precisa usar tudo que a gente tem na mão hoje para glorificar Deus.
Amém? Em vez de gastar tempo com besteira, não é, na internet, usa para glorificar o nome do Senhor. Que tremendo, a gente está tão longe. Em 3 segundos a gente começar a orar e ter concordância. Não é demais, irmãos? Quem que vai receber a honra desse testemunho? Cristo que realizou o testemunho. Amém, irmãos? Cristo em nós, esperança de glória. Nós não sabemos orar como convém. Nós não somos os mediadores entre Deus e os homens. Jesus Cristo é. Através da nossa vida, sim, Cristo se manifesta. Mas nós temos que ter cuidado, que foi dessa posição que o Satanás caiu. Ele era o líder da adoração no céu. Amém? Quando a unção estava fluindo no céu, porque ele era o querubim ungido, quando a unção estava fluindo, ele se confundiu, porque a oração, a adoração era para ele, mas ele é o que dirigia. Talvez os bilhões de anjos se prostravam com as asas rendidas aos pés do Senhor, e o Satanás olhava para aquilo e pensava talvez, uau, hoje eu ministrei pra caramba, ministrei muito, uau, hoje foi demais, hein? Olha esse como é que chama? Coisa que eu fiz, uau, olha, os anjos estão chorando. Nós não somos mediador entre Deus e os homens. Nós somos sim chamados ao ministério, mas a glória é dele, é por ele, é para ele. Como ministros, como intercessores, como adoradores, como qualquer coisa. É Cristo em nós, esperança de glória. Tem que seguir a arca, não é para seguir os sacerdotes sim, carregam a arca, tem que carregar, a arca não pode de qualquer jeito, tem que ser levado por homem de Deus, amém? Mas é a glória de Deus que a gente tem que estar atrás, não são os homens. Irmãos, Deus está querendo mudar alguma coisa na nossa mente. A gente supervaloriza os homens carismáticos. Por que o cara é carismático? Carisma é graça, né? Por que o cara é carismático? Porque Deus pôs graça no cara. Alô? É lógico que ele é demais. Deus pôs a graça nele e na pessoa. A Esther foi uma pessoa carismática. O Daniel, carismático. O José, carismático. Que tremendo, gente carismática. Mas se um carismático, se alguém cheio da graça de Deus, vai para o inferno, ele leva um monte de gente atrás. Porque as pessoas muito carismáticas são seguidas. Às vezes ele tem tanta graça que não se ouve mais o que ele fala. Mas a graça que está nele. O Hitler, extremamente carismático, conseguiu fazer com que a Alemanha, não é, se unisse para a guerra. Quem que fez o Hitler tão carismático? Deus! E o diabo foi lá e detonou. Está lá no inferno, levou um monte com ele. Todos estão aqui, irmãos? Ao Senhor a glória, a honra e o louvor e a exaltação eternamente. Nós somos homens. Você precisa buscar a Deus. Os homens são falhos. Quando a gente fica esperando dos homens, a gente se decepciona. E o nosso Deus está querendo nos ensinar a depender dEle, a buscar Ele. Amém? Porque o Senhor é aquele que nunca nos abandona. Amém, Val? Deus falou conosco hoje aqui, não? O Espírito de Deus se manifestou e nos fez calar a todos, para que escutássemos o que Deus tinha para nos falar. Pois é Ele falando, eu quero te dizer. Amém? Eu cheguei super cansado. E eu tenho crido que Deus dá os seus enquanto dormem, amém? Então eu falei, Carla, eu preciso me preparar, eu preciso buscar o Senhor para essa tarde, para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu dormi. Enquanto eu dormia, Deus falou comigo. Amém? E eu acordei com essa convicção. Ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Será que a gente não percebe isso? Que a gente tem que depender dEle, buscar Ele? Amém, amados? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 27 agora. Mateus 27.
versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Amém, irmãos? Jesus tinha sido abandonado por todo mundo. A multidão que seguia Jesus disse: crucifica-o, nós queremos o Barrabás. Os discípulos que tomaram uma ceia com Jesus o abandonaram. O Judas, um dos 12, o traiu. O Pedro, olhando nos olhos de Jesus, disse: não conheço. Sozinho. Traído, abandonado, humilhado, espancado, foi levado para o Monte da Caveira. Quando iam pregar o cravo nele, os soldados romanos, por Satanás, ofereceram a misericórdia de Satanás. A misericórdia de Satanás é: fuja dessa cruel realidade que você está vivendo. O que é isso? É vinho misturado com fel. Vinho misturado com fel é um alucinógeno. É um anestésico. Quando alguém condenado a uma morte tão terrível como uma morte de cruz tomava vinho com fel, ele estava meio amortecido, ficava meio grogue, meio que era uma misericórdia para quem ia sofrer tanto. E o Satanás passou na cara de Jesus a misericórdia que Satanás tem. E aí, cadê os puxa-sacos que te seguiram? Cadê a multidão que você curou, que você multiplicou pão? Cadê? Cadê? Cadê as pessoas que você ressuscitou dos mortos? Cadê o Lázaro? Cadê tua mãe? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Toma aqui. Toma vinho com fel. Para que sofrer mais? Para que sofrer tanto? Toma aqui, ó. O Satanás oferece vinho com fel para Jesus. E Jesus não bebe. As pessoas fogem da realidade usando as drogas. Por que o cara enche a cara? Porque está mal. Por que o cara usa cocaína, crack, maconha? Para fugir da droga de vida que tem. É o Satanás dizendo: bebe, bebe, toma aqui. Olha o que te fizeram. Olha a tua vida, olha que vida miserável. Olha quanto problema. Olha que situação a tua. Ninguém ora por você não, você está sozinho. Toma aqui, ó. Toma vinho com fel. Jesus não tomou. É o que está escrito. Ele não quis. Ele não quis fugir da realidade. Ele quis enfrentar a realidade, que ele estava passando tudo aquilo por minha causa e por tua causa. Ele não quis. Todos estão aqui? Ele não quis que se suavizasse aquele sofrimento. Não, eu quero passar por tudo por causa dessa pessoa que eu amo tanto. Todos estão aqui? Jesus não tomou o fel misturado com vinho. Ele não se dopou. Ele não se drogou. Sabe um anestésico que o Satanás prepara para as pessoas? Quando você está mal, quando você está ferido com alguém, o Satanás traz um coleguinha, traz um amigo, traz alguém, sabe para quê? Para você compartilhar a sua amargura. Olha, sabe o que fizeram? Sabe o que falaram? Ah, você não sabe. Ah, falaram isso de mim, fizeram isso de mim. Ai, não acredito. Fala mais. Toma um pouquinho mais de fel com vinho, toma. Puxa vida, eu entendo o seu sofrimento. Toma aqui um pouquinho mais. Jesus não tomou. Jesus não tomou. Jesus tinha um propósito, você. O propósito de Jesus é que você fosse amparado. Por isso ele não tomou. Por isso quando Satanás veio e ficou falando um montão de coisa na orelha dele, cadê aquele pessoal que sempre disse que te amava? Cadê eles? Jesus não tomou. Jesus não falou com Satanás. Jesus não deu conversa para o diabo. Vocês estão aqui? Não deu. Jesus simplesmente não tomou, se calou. Todos estão aqui, irmãos? Não toma anestésico.
Para de se encontrar com as pessoas para dividir o amargo de dentro de você. Isso não te cura, isso piora. Isso piora você. Isso não é da vontade de Deus. Jesus, que você serve, não fez isso. Ele é o Cristo. Nós seguimos a Jesus Cristo. Não seja você o veneno com fel. Não tome veneno com fel. Não dê veneno com fel. Nós somos de Cristo. Foram soldados romanos que levaram essa droga para Jesus. Todos estão aqui, irmãos? De verdade estamos aqui? Louvado é o nome de Jesus. Na Bíblia, muitas pessoas se sentem sozinhas. É uma situação humana, não é? A gente vive em sociedade e é bom a gente estar com os irmãos, com os amigos, não é? Mas é comum, é muito comum a gente passar por situações que a gente se sente só, desamparado, esquecido. Pô, só que ninguém hoje pensa em mim. Só que ninguém pode orar por mim. As pessoas sentem necessidade e é tão importante que a gente ore uns pelos outros, porque através da gente, Cristo, o Espírito Santo intercede por nós. É Ele que faz. Por isso que é importante estar junto, por causa dele em nós. A esperança da gente é Cristo em nós. Por isso que não dá para ficar fora da igreja. Não dá para não, tal, eu tenho a minha maneira de me relacionar com Deus. Ai, que legal, você tem a sua. Que incrível. Você é demais, hein? Você tem a sua maneira. Interessa a tua maneira, interessa a maneira dele. A Bíblia diz que Deus ordena a vida e a bênção aqui, ó, onde os santos estão congregados. Ele dá refrigério quando os santos estão juntos, a unção é quando a presença de Deus está no meio do povo. Amém, irmãos? Aleluia. Essa é a forma de Deus. Da gente se sarar, da gente se curar, da onde Cristo se manifesta. Olha que lindo, a Bíblia diz assim, hoje nós vemos em parte, mas então, quando chegar o reino de Deus, nós vamos ver face a face. Hoje, irmãos, para a gente ver Cristo, a gente precisa olhar nos irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Se a gente começa a orar agora, sabe o que acontece? O Espírito de Deus começa a se manifestar no corpo de Cristo. E aí um vai ter palavra profética, outra línguas, outra interpretação de línguas, outra unção de cura, porque o Cristo vivo, o Deus vivo se manifesta no corpo. É importante que a gente esteja junto, é importante que a gente ligue e peça oração, é importante que a gente comunique as nossas necessidades com os irmãos. É claro que é importante, é assim que é para fazer. Mas nós precisamos crer que se ninguém lembrar da gente, se ninguém orar pela gente, o Cristo vivo mora dentro de nós. Nós precisamos dele. A nossa confiança tem que ser em Deus, não na religião, não no pastor, não no intercessor, em Deus. Amém, irmãos? Algumas pessoas que se sentem sozinhos na Bíblia. Um é o profeta Elias. Você conhece a história? O profeta Elias, depois daquele confronto terrível com a Jezabel, não é? Os profetas de Baal são destruídos, são mortos, mas a Jezabel fala assim, ó, eu vou matar esse cara. Quando a Jezabel diz que vai matá-lo, parece que o Elias esqueceu tudo. Como é que uma pessoa pode estar aqui hoje, ó, e amanhã ali? Como que pode? Eu não sei como é que pode, mas acontece. Nós somos seres humanos. Todos estão aqui? E se você está no buraco, não fica nele. Amém? Levanta, vai. Levanta. Deus tem um chamado na tua vida. Amém? A gente é homem, a gente chora, a gente sofre, a gente fica com medo muitas vezes. Mas não é para ficar prostrado, é para levantar, hein? Amém, irmãos? Louvado é o nome de Jesus. Deus tem um propósito com a nossa vida, amém, irmãos? O Elias era um homem de Deus, tremendo. Ele profetiza lá contra o Acabe, contra todo mundo, enquanto todos os profetas estão escondidos, comendo, está escrito isso na Bíblia, da mesa da Jezabel e do Acabe, o Elias está solto, está andando para lá e para cá, bebe água do rio, come pão e carne que o corvo traz, ele está solto. O Elias está solto e os profetas com medo estão presos. Mas quando há um confronto pessoal, o Elias se abate. Se o Elias se abater, é a gente que vai permanecer sempre, porque nós... Não, nós somos homens. É comum a gente se abater. Alô? Olha para quem está do teu lado com amor e fala assim, acontece, a gente se abate. Mas você é de Deus. Diz para essa pessoa, você é de Deus. Você é de Deus. Você é de ser marcado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo. Nós somos de Deus, amém, irmãos? Cristo em nós, esperança de glória.
O Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Quem sentiu isso na adoração hoje? Quem sentiu o Espírito Santo gemendo aqui por nós? O que o Espírito Santo estava orando, eu que vou saber. Amém? Eu só sou o lugar onde o Espírito Santo se manifesta junto com você. Mas eu sei que o Espírito Santo estava clamando por nós, intercedendo. O único mediador entre nós e Deus está no nosso meio. É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E é nele que eu coloco a minha esperança, é nele que eu coloco a minha fé, é nele que eu coloco a minha certeza. Eu quero te dar um conselho, se é que eu posso. Faz o mesmo. Confia no Senhor e você jamais será abalado. Amém? Quero lembrar de Davi. Davi, irmãos, no Salmo 22, o Davi escreve: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo bem que eu sei que você sabe que esse é um salmo profético que fala de Jesus na cruz do Calvário. Mas quem escreveu foi o Davi. Alô? Quem escreveu foi o Davi. E sabe o que ele escreveu? Porque o Davi entendeu que a vida dele era uma profecia, que Deus tinha um propósito com ele, Deus fazia coisas na vida dele, apontando para o propósito de Deus. É assim que Deus faz. Cristo em nós, esperança de glória, Deus usa a gente. Que coisa impressionante. O Salmo 22 e o 23 fala disso. O Davi estava lá na casa dele, nem na casa, ele estava lá pastoreando a ovelha do pai dele. Era o caçula, era o desprezado. Quem fazia a menção de Davi? Ninguém nem sabia quem que era o Davi. E de um tal do profeta manda chamar o cara. Deus chamou você. O que eu vou fazer? Deus chamou você. E Deus chamou você. E Ele vai respaldar esse chamado. Não importa o que aconteça, Deus vai respaldar o chamado que Ele tem na tua vida. Mas fácil não é. Amém? Pena que a Mel não está aqui, ela me viu ministrar para filhos de pastores, não é? E eu falava assim para filhos de ministros: olha, não é fácil ser filho de ministro, mas ao mesmo tempo é glorioso. Eu quero dizer isso para você: não é fácil servir a Deus, mas ao mesmo tempo é glorioso. Não é fácil. Amém, irmãos? No Salmo 22 e 23, amém? Davi nos conta situações que ele está passando e se projeta a eternidade de Deus. O Davi conta que o Saul, não é? De que ele tinha tomado a filha para casar, o Saul que se acalmava quando ele tocava a harpa, o Saul que amava o Davi, o Saul amava o Davi. O Saul pegou uma lança e jogou nele para matar. Que isso? O Davi estava sozinho e fugindo do Saul, porque o Saul queria matar ele. O Saul estava com inveja do chamado de Deus do Davi e queria matá-lo. O Davi estava sozinho, abandonado, triste. Quando a gente pensa no Salmo 23, sempre vem na nossa cabeça uma imagem, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Você consegue ver os pastos verdejantes? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Escuta o burburinho das águas. Refrigera a minha alma. Servi? Guia-me mansamente. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É tão bonito, não é? Tão poético. Mas o Davi estava nos montes da Judéia, fugindo do Saul, com fome, com frio, com medo, um passo para a direita, um tombo de 100 metros de altura.
Foi nesses lugares que ele descobriu que lâmpada para o nosso pé é a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. O Davi, quando escreve esse salmo, ele escreve o salmo daquilo que o Espírito dele dizia, não daquilo que ele via, não da circunstância que ele passava. Quando Davi escreve o salmo 23, quando Davi escreve o salmo 22, amém? Ele começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele termina louvando o nome do Senhor, porque o Senhor vai cumprir a boa obra na vida dele. Todos estão aqui, irmãos? Davi, um profeta. Por que Deus usa os profetas? Para falar para nós qual que é a vontade dele, como é que Deus vai fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Queridos, um dia Jesus, na cruz do Calvário, tendo rejeitado o vinho com fel, ele é crucificado. Ele é levantado naquela cruz sanguinolenta. E de repente, acontece um negócio que nunca aconteceu. Nunca. Porque Jesus veio do Pai e voltaria para Ele. Jesus, em toda a eternidade, esteve com o Pai. Mas agora Jesus está crucificado. E Ele sente falta da presença do Pai. Ué, Pai, cadê a tua presença? Cadê o Senhor Deus? Eli, lama sabachthani. Ele não tem resposta. O Pai não responde para ele. Você esqueceu disso? O Pai não responde quando Jesus clama. Porque Jesus estava ali crucificado por causa de um propósito. Você era o propósito. Para que você não ficasse sozinho nunca na tua vida. Jesus naquele dia foi desamparado por Deus. Jesus disse, com razão, porque Deus o abandonou. Mesmo abandonado, por causa do nosso pecado que estava sobre ele, porque Jesus se fez pecado, ele se fez maldição no nosso lugar, ele se enfermou para que pelas feridas dele fôssemos sarados, ele não aceitou tomar alucinógeno, por causa do propósito que ele tinha com a nossa vida, para que nos momentos difíceis que a gente passasse, Ele pudesse ser a nossa cura, Ele pudesse ser a nossa esperança, Ele pudesse ser o caminho da redenção, Ele nos tirasse da angústia, do amargor. No amargor, permita que Jesus te cure. Na tristeza, permite que Jesus te dê alegria, seja a tua alegria. No vale da sombra e da morte, permita que o dono da vida esteja contigo. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Amém, amados? Eu cito a Bíblia inteira para você, se eu tivesse capacidade, porque a Bíblia fala disso. Nós dependemos de Deus. Nós somos homens. E o Senhor nosso Deus mandou Jesus nessa terra para a gente se sentir amado, protegido, guardado, fortalecido no dia mal, para que a gente pudesse saber que a gente não vai morrer nessa situação, a gente vai viver e vai proclamar os feitos poderosos de Deus. Hoje eu estou mal, mas amanhã eu vou estar bem. À noite pode ser uma noite de choro, mas pela manhã vem o riso, vem a alegria. O sol da justiça traz isso. Amém? O começo do Salmo 22 está escrito isso, não é? Que o Salmo 22 era para ser cantado com uma melodia. A melodia da corça das manhãs. A ele te rachar, Jesus. Amém? A melodia que é para cantar essa situação difícil que você está passando, porque a gente passa por situações difíceis. A melodia, levita, adorador, a melodia é a melodia da corça das manhãs, aquele que traz, amém, um novo dia, aquele que traz a esperança, a resposta. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Você não sabe disso? Pois sabe o que eu vejo? Eu vejo o sol da justiça se levantando. Bendito é o nome de Jesus. Eu vejo agora, sabe o que eu vejo? Eu vejo agora os chifres, o Aele te rachar. Eu vejo os chifres, o sol, amém? Destruindo as trevas. O sol aparecendo, amanhã está nascendo, amanhã está raiando. E quando o sol começa a raiar, as trevas se dissipam. É isso que eu vejo na tua vida. Amém? O dia difícil vai passar, porque Ele nunca nos deixou. Jamais vai nos deixar. Amém?
Confie no Senhor. Ore a Deus. Busque o Senhor. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Está na hora da gente de verdade ser de Deus. Está na hora da gente entender que momentos difíceis a gente passa por causa da experiência que Deus quer trazer para a nossa vida. Amém, irmãos? Louvado é o nome de Jesus. Queria chamar aqui o ministério de adoração. Amém? E queria pedir que cada um do grupo pastoral, amém? Deus me tem dado graça de ministrar algumas pessoas, amém? Que a gente tem caminhado juntos aqui, buscando entender um pouco mais sobre o coração de Deus para o meio do povo. Faz parte desse grupo também algumas pessoas ligadas ao ensino, amém? Para aqueles que se sentem, amém, firmes para isso, eu quero te convidar, permita que Deus use a tua vida nessa hora. Porque ontem o Caio ligou para mim pedindo oração. E eu orei e compartilhei com os meus irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo em nós, esperança de glória. Eu quero te dizer que Deus usa a gente. Amém? Sabe para quê? Para que traga cura para pessoas, para que traga esperança para pessoas. É para isso que a gente se reúne. Porque na reunião dos santos, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Todos estão aqui, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Curva a tua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está conosco. Eu quero te agradecer, Pai, porque Jesus, Ele sofreu tudo o que Ele tinha que sofrer por amor de nós. O vinho com fel, Ele rejeitou, mas estava escrito que dariam para beber no lugar de água, vinagre. Vinagre ele quis beber. Vinagre, hometz, fermento, ele quis beber. Estava profetizado que ele teria sede e dariam para beber a ele vinagre, fermento, pecado no lugar de água. O nosso pecado não estava apenas sobre Jesus. Ele bebeu o vinagre, porque Ele se fez pecado no nosso lugar. Mas o vinho com fel Ele não quis beber, Pai. E é Jesus que nós seguimos. Não os conselhos almáticos de ninguém. Não a psicologia na qual a igreja está envolta. Mas nós somos cristãos porque seguimos o Cristo, aquele que estava com o nosso pecado, aquele que tinha sido abandonado, esquecido, largado, mas que vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Ah, Deus, honra Jesus, porque Ele fez aquilo por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Deus, honra Jesus, Pai, Ele merece. Deus, Jesus merece, Senhor. Honra Ele, Pai. Por isso que o Senhor deu o nome que está sobre todo nome. Ele merece isso, Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque o Senhor deu Jesus, Pai, por amor de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, Senhor, em todos os momentos.